O STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros 4 crimes. Ele vai cumprir pena? O que acontece agora? Para nos ajudar a compreender isso, convidamos Marcelo Crespo, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e coordenador do curso de Direito da SPM. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu sou Júlia Lipiani. Eu sou Luísa Cochrane e esse é o Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Para começar, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente qual a importância de discutirmos os fundamentos jurídicos da condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos outros 7 réus. Será que isso ajuda a gente a combater a desinformação? Bom, a importância ela é bastante óbvia no sentido de que a gente teve um ex-presidente, na época presidente, tramando contra a ordem democrática aqui no país. A gente já tinha tido um impeachment da presidente Dilma, mas por motivos completamente diferentes. Antes ainda, impeachment do presidente Collor, também por momentos e fatos muito distintos. O Collor, indícios de corrupção. Na Dilma, uma questão que não esbarrou tanto na corrupção, foi muito mais a gestão, a má gestão, e ambos perderam apoio no Congresso Nacional. Com relação ao presidente Bolsonaro, isso é completamente diferente, porque durante os vários anos dele de governo, ele esticou muito a corda, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, e era fácil ver ele em manifestações para a imprensa, manifestações públicas, em passeatas e tudo mais, sempre questionando, para além do razoável, o seu relacionamento com o Supremo. Então, quando você tem alguém que é o máximo representante da democracia de um país, no caso, o presidente da República, tramando contra o próprio Estado de Direito, isso é gravíssimo. Então, daí a importância desse julgamento, e entender os fundamentos passa pela sociedade entender a gravidade pela qual ele está sendo condenado. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê um presidente da República sendo condenado, especialmente por um golpe de Estado. Então, entender esses fundamentos é importante até para dar uma certa paz social para as pessoas saberem o porquê que ele está condenado. E claro que você vai ter as opiniões dos seus defensores e, enfim, dos seus oponentes ou opositores, mas é importante que isso fique claro para todo mundo. O ex-presidente foi condenado a cumprir pena de prisão por tentativa de golpe e outros crimes. Você poderia explicar para a gente quais são todos os crimes a que ele foi condenado? Ele foi condenado numa mistura de crimes, porque como é que funciona quando a gente fala em termos criminais? Todo mundo que é acusado de alguma coisa precisa ser acusado de alguma coisa específica. E essa coisa específica a gente chama de tipo penal. O tipo penal, basicamente, é o que o Código Penal fala que é proibido. Você fala matar alguém, é o crime de homicídio. É fácil, porque são só 2 palavras. No caso da condenação do Bolsonaro, por ser uma condenação que depende de um contexto fático, ele foi condenado em vários crimes. Por quê? Tem ali organização criminosa, dano ao patrimônio público e histórico e 2 crimes relacionados à tentativa de abolição do Estado Democrático e a tentativa de golpe de Estado. Então, essas são as acusações que foram feitas contra ele e pelas quais ele foi condenado. Cada uma dessas acusações, olhada individualmente, representa um crime do Código Penal. Mas para ficar um pouco mais fácil para quem não é da área jurídica compreender, ele foi julgado, no final das contas, por um todo, por um contexto fático de praticamente desde que ele tomou posse como presidente e começou a trazer comportamentos que indicavam que ele não se daria por satisfeito se perdesse as eleições e também porque ele sempre trazia ali um contexto de que como se ele fosse o responsável por acionar, por exemplo, forças armadas para defender as suas opiniões. Foram várias vezes que ele foi gravado falando, o meu exército,
O Exército não é do presidente, o Exército é do país. Várias vezes que ele se manifestou falando assim, a única coisa que separa o país do comunismo é o Exército. Quer dizer, não cabe essa fala em lugar nenhum, porque se você quer combater o comunismo, se você acha que o Brasil está virando comunista, e ele falou isso durante a presidência dele, né? Certamente não é com o apoio do Exército, mas com a sua própria gestão de governo. Então, esses 5 crimes, organização criminosa, depredação de patrimônio público e histórico e os 2 crimes referentes à abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. Essa decisão do STF, ela é final? Ainda cabem recursos? Cabe recurso e essa é uma boa discussão que a gente pode ter. Mas o recurso é bastante limitado e eu explico. Como o julgamento foi feito diretamente no Supremo Tribunal Federal, você não tem um recurso para o próprio Supremo. Quer dizer, em termos de mérito, que é o que a gente chama da essência do julgamento, isso não vai poder ser rediscutido. Existe um recurso muito específico, muito limitado, que é conhecido como embargos de declaração, que normalmente eles são opostos, eles são apresentados se você tiver uma situação ali de contradição, obscuridade, alguma coisa que parece contraditória na decisão e que possivelmente vai aparecer certamente por um erro de soma, uma menção a um termo que não bate com outro termo que foi mencionado no acórdão. Mas é importante dizer, Júlia, que esse recurso ele não tem a possibilidade de mudar o resultado do julgamento. Então, este recurso é possível, os embargos de declaração. Existiria uma hipótese de você discutir um outro recurso que chamam embargos infringentes. E esse recurso normalmente é cabível quando você tem uma divergência no julgamento, como aconteceu com o ministro Fux. O que acontece com relação a isso? Existe uma disposição no regimento interno do Supremo Tribunal Federal falando o seguinte: quando o julgamento acontece no pleno, portanto feito pelos 10 ministros, e o presidente ele fica fora dessa conta inicialmente, se houver uma divergência com 4 votos, ou seja, se você tiver uma decisão por 6-4, caberia os embargos de divergência para você discutir exatamente o ponto de divergência trazido por esses 4. Mas não se fala nada no regimento interno do Supremo quando a decisão é tomada pela turma. E a turma ela é composta por metade dos ministros, são 5. Então, faz-se uma interpretação de que, bom, metade de 4 são 2, porque metade de 10 são 5 que vão votar, então precisaríamos de 2 votos na turma para possibilitar os embargos de divergência. O Supremo até já tem alguma decisão nesse sentido, mas, como toda defesa criminal, o advogado, aliás, toda defesa, o advogado ele tem que trabalhar sempre pensando em esgotar todos os possíveis remédios, ferramentas, recursos. É possível que alguém ali tente, apesar dessa interpretação de que seriam necessários 2 votos, tentar os embargos infringentes. De qualquer forma, esses são os 2 únicos recursos cabíveis no Supremo. Eu sei que você não perguntou, mas eu já fui muito perguntado sobre isso, e que é uma questão importante de falar, que me perguntaram assim, mas ele pode fazer um recurso para uma corte internacional? Como isso pode acontecer? Também é importante dizer que corte internacional não tem o poder de reverter uma decisão aqui no Brasil. Então, ainda que haja um pleito internacional, Corte Interamericana de Direitos, por dizer que ele não teve o duplo grau de jurisdição, ele não teve a possibilidade de um recurso efetivo dentro do Supremo, se isso for recebido, processado por uma corte internacional, ela pode até declarar que o Brasil, por exemplo, não tem um duplo grau de jurisdição, mas ela não pode rever a decisão do Bolsonaro aqui no país. Por isso que eu vou afirmar, no final das contas, que essa decisão é definitiva. Entendi, então, que a decisão pode vir a ser ajustada com os embargos de declaração para esclarecer alguma coisa, mas provavelmente a condenação vai ser mantida. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não existe nenhum recurso que seja capaz de anular essa decisão por alguma questão processual? Nesse momento, não. A gente poderia pensar em alternativas, vamos dizer assim, que dependem de muitos fatores, mas
para frente. Por que muitos fatores e mais para frente? A composição do Supremo Tribunal Federal, como está hoje, tem uma certa divisão, mas uma divisão muito clara. Os ministros Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça e agora o Luiz Fux mais declaradamente ao lado do Bolsonaro. E os demais, digamos, estariam mais numa oposição aos entendimentos do Bolsonaro. Talvez o Fux não entre nessa, talvez a gente tenha, então, o André Mendonça, o Cássio Nunes, o Fux e talvez o Toffoli possa votar em algum momento junto com o Bolsonaro. Os outros, Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes e o Zanin, eles estão dando demonstrações claras de que eles não estão comprando essas teses. Então, dependeríamos primeiro de ter uma mudança na composição do Supremo. Como é que você vai mudar a composição do Supremo? Com algum ministro se aposentando, e dificilmente os ministros se aposentam espontaneamente, eles pegam a aposentadoria compulsória como regra, algum ministro adoecendo, falecendo, e não estou desejando mal para ninguém, mas são coisas da vida, isso aconteceu com outros ministros na história do Supremo, ou, a partir da aposentadoria de alguns ministros, a substituição. Essa substituição, a gente teria 3 possíveis no médio prazo, que seria entre 2028 e 2030, aposentadoria do próprio Fux, do Gilmar Mendes, mas dependeria, por exemplo, de uma eleição em 2026, ter um candidato mais alinhado à esquerda que pudesse nomear esses ministros. E tudo isso para te dizer o seguinte, se a direita... perdão, falei esquerda, né? A direita. Se alguém mais alinhado à direita vencer as eleições e, portanto, tiver o direito de listar e nomear esses ministros, isso é o primeiro passo para a gente começar a pensar numa outra oportunidade que, eventualmente, dentro de um habeas corpus ou de uma revisão criminal. Eu não vejo revisão criminal, que não é propriamente um recurso, é uma ação, eu não vejo os requisitos postos para isso. Mas uma mudança na composição do tribunal pode ter interpretações um pouco mais elásticas que eventualmente levariam. Eu diria que é definitivo. Mas uma vez um professor meu me disse uma frase muito boa que eu gosto de usar até hoje, que no Brasil até o passado é incerto. Então, a ver. Veremos. Marcelo, enquanto ainda não forem julgados recursos, o que acontece? O Bolsonaro cumpre pena de prisão? Então, ele continua preso em razão da medida cautelar. Isso não é modificado agora, porque ele, para começar a cumprir a prisão, a gente precisa de um fenômeno jurídico que é conhecido como trânsito em julgado. O trânsito em julgado significa que não existe mais possibilidade de recurso. Quando isso acontece? Quando não há mais a possibilidade de recurso. Então, ou porque se recorreu e o recurso foi julgado e não cabe mais, ou porque alguém deixou passar o prazo do recurso em branco. No caso do Bolsonaro, é pouco crível que esse prazo vá transcorrer em branco. As defesas vão usar o quanto possível para fazer o ponto delas. Então precisa, primeiro, o acórdão ser publicado, porque ele ainda não foi. Publicado significa ele ser disponibilizado oficialmente para que se dê conhecimento nacional daquele julgamento em Diário Oficial da União. Depois, que as partes exerçam o seu direito de recurso, embora sejam recursos limitados, como eu estava dizendo aqui, mas que cumpram o prazo, apresentem os embargos, por exemplo, os embargos sejam julgados e eles sejam encerrados para, na sequência, você fazer a transição do estado dele de preso provisório para o cumprimento de pena. E aí é que se vai decidir. Ele vai sair do regime domiciliar, ele vai para o presídio, para onde ele vai. E já adianto que, como regra, o que diz a legislação é que ele deveria cumprir pena em presídio de segurança máxima em razão dos 27 anos, apenas ser acima de 8, a legislação fala que seria esse o destino.
Marcelo, além de condenar os réus à prisão, o STF também declarou que eles ficam inelegíveis. O que isso significa na prática? Na prática, significa que ele não pode participar de um pleito eleitoral como candidato. Então, a inelegibilidade significa que ele não pode ser candidato. Mas essa inelegibilidade, provavelmente o que a gente vai ver acontecer no ano que vem, é o seguinte, ela não é automática. Quer dizer, quando alguém quer ser candidato, a pessoa precisa submeter a sua inscrição. Ela precisa pedir uma autorização para a Justiça Eleitoral para ser candidato. Antes disso, a gente não pode dizer que ela é ou que deixa de ser. Quando ele fizer esse pedido, se ele fizer, eu acredito que fará, a Justiça Eleitoral vai precisar puxar o histórico dele de julgamentos, e isso não é nada demorado, né? Para chegar à conclusão de que ele foi condenado e está inelegível. Então, a resposta da Justiça Eleitoral vai ser no indeferimento da sua candidatura. E aí, querendo dizer formalmente, olha, você não pode ser candidato. Por quê? Porque você tem uma condenação por nós mesmos da Justiça Eleitoral na data de tal. Além disso, você também tem uma condenação criminal e outras que eventualmente acontecerem. Então, essa inelegibilidade é a impossibilidade dele participar do pleito. Ele não pode participar da competição, do certame, justamente porque ele foi punido pela Justiça Eleitoral. Entendi. Isso dura quanto tempo? A inelegibilidade? Bom, existem alguns prazos distintos na lei, mas a inelegibilidade dele, em razão da condenação na Justiça Eleitoral, é até 2030. Então, ela foi por 8 anos, né? Ela foi decretada por 8 anos. Então, até 2030, isso está colocado na condenação dele. Só se poderia alterar isso se, por um acaso, se porventura, o Congresso Nacional fizesse aí uma lei modificando os efeitos da condenação, lei essa que tem sido chamada de anistia. Então, se eventualmente o Congresso Nacional passar uma proposta de anistia, eventualmente você poderia livrá-lo dessa condição, dizendo, está inclusive perdoado, anistiado pelas questões eleitorais. Mas aí é um outro debate para a gente entender se isso vai acontecer. Existe uma pressão muito grande de deputados bolsonaristas para que isso aconteça, mas é difícil garantir que isso vai passar, porque envolve uma série de outros elementos aí para a gente discutir. Agora eu vou trazer um tema um pouco mais polêmico, que é o seguinte: uma parcela expressiva da população brasileira questiona a legitimidade do STF por conta do papel que a Corte passou a exercer um pouco mais próximo dos poderes executivo e legislativo. Como a gente pode avaliar a imparcialidade do STF nesse caso? Você, pessoalmente, tem alguma crítica ou elogio a fazer em relação à condução do processo? Eu te perguntaria antes qual parcela de qual pesquisa. Porque a gente tem várias pesquisas aí, enfim, debatendo sobre isso. Mas o que a gente pode falar em termos de legitimidade do Supremo Tribunal Federal? As pessoas podem gostar ou desgostar do Supremo, mas na nossa estrutura constitucional, ele é o guardião da Constituição e ele é o topo do Poder Judiciário, de modo que ele é o último a errar. Quando a gente faz faculdade de Direito, os professores falam isso pra gente, né? Alguém tem que ter o direito a ser o último a errar. E é o Supremo. Alguém tem que dar uma palavra final. Não pode existir uma corte intergaláctica, uma corte internacional que vem falar aqui na soberania do país. Então, feliz ou infelizmente, é o Supremo que dá a última palavra. Se o Supremo erra, ele erra dando a última palavra. O que acontece de legitimidade, que a gente pode falar, é porque existe uma discussão técnica, essa é menos política, mas ela é mais técnica e menos política, se o Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo Supremo ou ter sido julgado por um juiz de primeiro grau. Porque, como regra, ele já não era mais presidente. Por não ser mais presidente, ele não tem o que a gente chama de foro por prerrogativa de função. Então, ele deveria, como
princípio, ser julgado por um juiz de primeiro grau, assim como o agora presidente, mas então ex-presidente Lula foi julgado. Ele foi julgado pelo Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba por ser um ex-presidente. Nesse momento, ele não foi julgado pelo Supremo, justamente por essa questão. E o Supremo mudou o entendimento a respeito de sua competência no julgamento de um habeas corpus, antes do julgamento oficial do processo do Bolsonaro, mas um julgamento que se tornou polêmico porque você está mudando a competência a partir de um julgamento de um caso específico, muito próximo de quando o Bolsonaro ia ser julgado. Então, este é um motivo que autoriza alguém dizer, olha, eu entendo que o Supremo errou, que o julgamento não deveria ser lá, deveria ser no primeiro grau. Qual que é o problema com relação a isso? Quem diz a última palavra é o Supremo, e assim foi decidido, e por isso ele foi julgado lá. Esse julgamento está sendo divulgado como um marco muito importante para a democracia brasileira. Você concorda? Qual o impacto dessa decisão para o cenário na política nacional? Olha, sem dúvida, um dos julgamentos mais importantes que a gente já viu no Brasil. Porque, embora, como eu tenha dito, a gente tenha tido outros presidentes já dentro do nosso regime democrático constitucional, portanto, depois de 88, o presidente Collor, que ele sofreu impeachment, a presidente Dilma, que sofreu impeachment. O fato de você ter um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado, isso é muito sério para qualquer democracia, não só para o Brasil, né? A gente pode questionar a competência, a gente pode questionar alguma condução dentro do processo, mas a gente não pode fechar os olhos e pensar que o que aconteceu foi de menor importância. Porque quando você atenta contra os pilares do regime democrático, você pode pôr o regime todo abaixo. E é curioso, porque a democracia é o único regime que te permite questionar a própria democracia, né? Então, talvez seja o próprio defeito da democracia. Ela te daria liberdade de expressão, inclusive para criticar o próprio regime. Mas o que você não pode, não é criticar. Criticar você pode. Você pode falar, eu entendo que esse presidente está fazendo um mau governo, o Congresso não está trabalhando, eu tenho dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral. Você pode falar sobre isso. Agora, você não pode recortar, né, fatos para conjugar e construir uma nova realidade buscando se manter no poder, que no final das contas foi o que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Bolsonaro fez. Então, é de importância extrema, porque isso não é só no Brasil. Na história, uma pessoa que tenta um golpe de Estado, se ela não for punida, se ela não for impedida, ela volta e ela dá o golpe. Por isso que os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado, especialmente 359 letra L e 359 letra M no Código Penal, falam em tentar depor o governo. Por que tentar e não depor o governo? Porque se você depôs o governo não existe mais. Se ele não existe mais, você ocupou o espaço democrático a partir de uma autocracia. E essa autocracia, essa ditadura, ela não vai permitir que o Congresso funcione normalmente ou que o Supremo Tribunal funcione normalmente. Então, não tem por que você dizer que, eu ocuparia ali a presidência, mas vocês continuariam todos nos seus cantinhos bonitinhos. Claro que não é assim que acontece em nenhuma ditadura. Então, por isso a importância. Se, por um lado, a gente precisa ter o devido processo legal, respeitar as garantias, legalidade, que são, assim, chaves também da democracia, você não poder acusar a pessoa por um fato genérico, você ter um juiz natural, que é o juiz responsável por julgar a causa. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que golpistas fiquem impunes, sob pena da gente implodir o nosso regime democrático. Marcelo, a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer muito a sua participação aqui e principalmente a grande aula que você nos deu. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fico à disposição para uma próxima. Obrigada também a toda a nossa equipe. Se você quiser ver outros programas do Linkados na Área, é só entrar no site do Portal de Jornalismo da SPM São Paulo.
www.jornalismosp.spm.edu.br. Obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima.